Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar análise linguística, né? Nós vamos fazer uma retomada, uma revisão dos artigos, o que é um artigo, qual é a função dele e, em seguida, nós iremos começar o estudo sobre outra classe de palavras que são os numerais, tá certo? Então, para dar início à nossa aula de hoje, né, aqui com vocês, a professora Rosimeire, tá? Nós vamos revisar o que é o artigo, né? O artigo, aqui no nosso material, diz o seguinte: são palavras que se antepõem aos substantivos. Eles também podem atribuir o gênero, feminino ou masculino, número singular e plural dos substantivos. O que é se antepor? Vir antes. Né? Os artigos são aquelas palavrinhas que vêm antes do substantivo e eles servem, né, para que você possa saber o gênero das palavras, no caso, se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, saber se aquela palavra está no singular ou no plural, e também serve para identificar se os seres e os objetos eles são conhecidos, são termos precisos, ou se são termos indeterminados, termos que você não conhece, né, de uma forma geral. Então, os artigos eles se dividem em dois tipos: os artigos definidos, que são aqueles artigos que servem para determinar de forma clara, de forma precisa, né, os objetos, né, os seres conhecidos, tá? E os indefinidos são aqueles artigos que não são muito precisos, né? Você não consegue saber realmente quem é o ser, quem é realmente o objeto, né? Fica um pouco vago. São para quê? Para objetos e seres desconhecidos, vamos dizer, tá? Que no caso são indeterminados. Aqui eu tenho para vocês, né, a divisão dos artigos definidos. Aqui quais são os que são femininos? O a, e quando ele está no plural, as. E os masculinos? O o e no plural os. E nós temos os indefinidos. Feminino, uma. Plural, umas, masculino, masculino plural, uns. Então, aqui tem a divisão, né, bem direitinho, dos artigos definidos e os indefinidos, masculino, feminino, singular e plural, ok? Aqui, nós temos uma pequena atividade para que vocês possam revisar. Vamos aqui. Classifique as orações com o código apresentado. O que são orações? O que é oração? Oração é aquela frase que eu tenho um verbo, né? Então, vamos perceber se nessa oração eu tenho um artigo definido ou eu tenho um artigo indefinido. Aí você preenche, tá? Uns alunos chegaram mais cedo à escola. No caso, uns aqui. Essa palavra uns, ele é definido ou ele é indefinido? O que é que vocês acham, de acordo com o que vocês estudaram? Vamos olhar aqui, ó. Uns está onde? Nos indefinidos, não é isso? Então, eu coloco lá o código. É o quê? B. O bem sempre vencerá o mal. Então, eu tenho o O, não é isso? E eu tenho, novamente, o O aqui. Então, ele se classifica em quê? Definido ou indefinido? Vamos voltar lá para o slide anterior. Ó, o O está aqui na coluna dos definidos. Então, coloco o código A. Preciso de uma explicação, no caso, uma explicação para o fato, certo? Aqui nós vamos analisar o O. Esse O, ele é o quê? Definido ou indefinido? Como a questão anterior já nos mostrou, né? Então, ele é definido, o código A. Chegaram as encomendas. Então, o as é o quê? Artigo definido, feminino, plural, não é isso? Então, qual é o código que eu coloco? A. Nesta loja, vendem-se uns artigos importantes e uns. Parecido com a questão A, não é isso, gente? Então, uns eu já sei que uns é o quê? Artigo indefinido, masculino, plural. Qual é o código? B. Então, essa é a nossa revisão sobre artigo, tá? Vamos agora para a nossa próxima classe de palavras, que é o numeral, tá? Para que serve o numeral? O numeral ele tem a função de indicar quantidades e também uma ordenação.
quantos elementos há em determinado lugar, a ordem que as coisas estão, se é em primeiro lugar, se é em segundo, se é em terceiro. Então, além de indicar a quantidade, os numerais também eles servem, né, para indicar uma ordenação das coisas. Tá certo? Aqui nós temos uma pequena atividade, né? Antes de falarmos um pouco mais profundamente sobre a classe de palavras, tá bom? E ele pede para que a gente identifique as palavras, né, que expressam quantidade. Então, você vai procurar aqui, tá? As palavras que expressam quantidade. Só que antes de fazermos essa atividade, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre numerais. Os numerais em língua portuguesa, eles têm uma classificação, tá? Eles podem ser ordinais, que vão indicar uma ordem, cardinais, que são os numerais que vão expressar quantidade, fracionários, que vão expressar uma divisão, e multiplicativos, que expressam, obviamente, uma multiplicação. Certo? No nosso próximo material, tá? Nós temos aqui o conceito e exemplos, ó. O numeral cardinal indica uma quantidade determinada dos seres. No caso, 1, 2, 3, 4 e aí vai. O ordinal, uma ordem, uma posição, né, que o ser ocupa numa série, por exemplo. Ele é o primeiro da fila, ele é o segundo, ele é o último, ele é o terceiro, ele é o quinto da fila, tá certo? Então, indica quando expressar a ordem, tem que ter muito cuidado para não confundir ordinal com cardinal, né? Com cardinal não, com fracionário. Tem que entender se o número expressa uma ordem ou se o número expressa uma divisão, para não haver essa confusão. E o multiplicativo, ele vai dar uma ideia de multiplicação, certo? O próprio nome já diz, né, gente? Bem sugestivo. Ele vai indicar quantas vezes, né, a quantidade ela foi aumentada. Se foi 2 vezes, que no caso é o dobro. Se foram 3 vezes, triplo. 4 vezes, quádruplo e assim por diante, tá? E o fracionário expressa o quê? Dá uma ideia de divisão, indicando quantas partes a quantidade foi dividida, né? 1/2, terço, 1/5. Eu quero 1/5 da pizza, né? Então, 1/5 é um numeral fracionário, ele é classificado como numeral fracionário. Mais um slide aqui mostrando, né? Só para vocês terem em mente alguns exemplos de numerais cardinais. 1, 7, 28, 190 mil e aí vai. Numerais ordinais. Primeiro, vigésimo, nonagésimo, milésimo. Os multiplicativos. Duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. Os fracionários, 1/2, 1/3, 3/10. Numerais coletivos, né? Nós temos ainda os coletivos, que no caso é dúzia, cento, dezena e quinzena, né? Que vai expressar coleção, conjunto. Ok? Dando continuidade, né? Nós temos aqui outra atividade, mas antes dessa nós vamos para aquela, né? Atividade que eu mostrei para vocês, certo? Esse slide aqui. Vamos observar aqui. Amanhã faz 1 mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias. Olha, nós encontramos aqui uma palavra que dá a ideia de quantidade, né? A palavra primeiros. Não é isso? Então, nós já podemos procurar aqui, circular a palavra primeiros, né? Que dá a ideia de quantidade. Vou deixá-la aqui na cor diferente. Para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde. Esquecido na conversa da esquina. Não foi uma ausência por 1 semana. O batom ainda no lenço, prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho, com os dias, senhora, o leite, primeira vez coalhou. Ó, primeira, também, outro número que expressa quantidade, né? A notícia de sua perda veio aos poucos. Pilha de jornais ali no chão, ninguém guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o cenário ficou mudo, para não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite, eles se iam e eu ficava só.
Sem o perdão da sua presença, há todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada. O meu jardim de bem-querer, acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei águia, a elas murcham. Não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando, venha para casa, senhora, por favor. Então, nesse trecho aqui, nós encontramos duas palavras, né? Que expressam o quê? Quantidade, primeiro. As palavras primeiro na linha 1 e primeira na linha 3 possuem pontos semelhantes e pontos distintos. O que é que eles têm de semelhantes? É igual. O que é que eles têm de distintos, né, pessoal? Aqui, aliás, de semelhante. Vamos primeiro para o que eles têm de igual, de semelhante. Eles são números, né? São numerais, o quê? Ordinais, porque expressam ordem, né? E o que é que eles têm de diferente? A questão do gênero, né? Primeiros variou, ele está o quê? Ele é um numeral que ele variou para o gênero masculino e primeira, né, sofreu a variação de gênero para o feminino. Então, o que eles têm de semelhante, que é igual, é porque ambos pertencem, né, à classe dos numerais ordinais, e o que eles têm de distinto e diferente é a questão da variação do gênero. Um faz referência a um substantivo feminino e o outro a um substantivo masculino. Ok? Então, respondidas as questões. No outro slide, nós temos uma tirinha, né? Aliás, uma charge aqui. Suspiros. Nós fazemos um par perfeito, Helga. Se continuarmos engordando, faremos um quádruplo perfeito, né? Nós temos aqui. Às vezes a palavra um é numeral e outras vezes é artigo indefinido. Nos dois empregos acima, você acha que um é um artigo ou numeral? Vamos ver aqui. Suspiros. Nós fazemos um par perfeito, Helga. Se continuarmos engordando, faremos um quádruplo perfeito. Então, em qual bolinha dessa daí, né? Em qual fala dessa aí, um está sendo emprego como artigo? E em qual, né, está sendo emprego como numeral? O que expressa a quantidade, né? Eles têm valor de numeral. O que estiver só determinando, né, ou indeterminando, só acompanhando, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser artigo indefinido. Perceba aqui, qual é o que está fazendo a função de artigo? Qual é o que está aqui, pessoal, que não vai estar dando ideia de quantidade? Então, eu vou deixar para vocês descobrirem. Identifique no quadrinho um numeral multiplicativo. Então, nós temos aqui, procurem aí qual é o numeral multiplicativo. Identifique uma palavra que, mesmo sendo substantivo, passa uma noção numérica. Então, qual é uma palavra, né, que ela é substantivo e que ela vai ter função aí, dando uma noção de número? Aí. Então, eu vou deixar essas questões para vocês resolverem, tá? E corrigir com o professor em sala de aula. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula, tá? Eu aguardo vocês na próxima para que a gente possa dar continuidade ao estudo dos numerais. Nós vamos observar a variação desses numerais, tá certo? E um estudo mais aprofundado sobre eles. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, clica na aula e assiste novamente.